E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tentar compreender qual é o princípio metodológico fundamental dos testes de imunoaglutinação. Esse termo, imunoaglutinação, como eu acredito que é bem óbvio, bem fácil de entender, se refere ao fato de que, nesse tipo de metodologia, o que a gente vai observar é a aglutinação de partículas ou a aproximação de partículas mediante a formação de um imunocomplexo, que, como a gente já sabe, é a estrutura formada pela ligação entre um antígeno e um anticorpo. Os exemplos fundamentais, os exemplos clássicos de testes de imunoaglutinação que a gente tem são os testes de anti-streptolicina O, proteína C reativa, fator reumatoide. E talvez o mais ilustrativo de todos, aquele que mais nos vem à lembrança quando a gente pensa em imunoaglutinação, seja o método de tipagem sanguínea, o método de classificação sanguínea ABO-RH, que inclusive em algumas situações especiais pode inclusive ser realizado em lâmina, Muitos professores levam esses materiais para escolas, de ensino fundamental, ensino médio, para poder mostrar para os alunos como é que acontece a aglutinação. A gente vê o método de classificação sanguínea em lâmina ser realizado também em ações sociais, em ações de educação e saúde, em praças. Então, é uma metodologia que muita gente conhece, muitos de vocês, inclusive, já podem ter passado por essa experiência de ter o seu tipo sanguíneo sendo classificado através do método em lâmina. Eu gostaria de ressaltar a vocês apenas que esse método de classificação sanguínea em lâmina não é o método mais confiável e a gente não pode utilizar essa ferramenta para liberar laudos, mas ele ilustra bem qual é o princípio metodológico da imunoaglutinação. O que vai acontecer? Em todas essas situações citadas, no ASO, na proteína C reativa e na própria tipagem sanguínea, o que a gente vai ter é antígenos presentes na superfície de alguma partícula. Quando a gente fala de ASO, PCR e fator reumatoide, a partícula que a gente está levando em conta é uma partícula de látex, uma micropartícula de borracha. No caso da classificação sanguínea ABO-RH, a partícula que a gente está avaliando é a própria hemácia, e o antígeno está na superfície da sua membrana plasmática. Em termos práticos, o que a gente faz nas técnicas de imunoaglutinação? A gente pega essas partículas que apresentam antígenos em suas superfícies, ou anticorpos, e coloca essas partículas em contato com a sua contraparte. Se na partícula existe um antígeno, então eu vou tentar colocar ela em contato com o anticorpo. Se na partícula existe um anticorpo, então eu vou tentar colocar ela em contato com o antígeno. Então, na classificação sanguínea, por exemplo, nas nossas hemácias, a gente tem proteínas de superfície. Dentre elas, as proteínas A, B e a proteína do fator RH. Uma vez que a gente interpreta essas proteínas como antígenos, a gente pode colocar as hemácias do paciente em contato com a solução de anticorpos monoclonais. Então, existe uma solução de anticorpos monoclonais chamada anti-A, que possui apenas anticorpos anti-proteína A. Existe uma solução anti-B, que possui anticorpos apenas contra a proteína B. E existe uma solução anti-D, que possui anticorpos apenas contra a proteína D, a proteína do fator RH. E aí, uma vez que esses anticorpos são colocados em contato com a amostra biológica, a gente vai observar se vai se formar ou não um imunocomplexo. Se, na amostra biológica, na superfície da hemácia, houver o antígeno que a gente está procurando, então, com certeza, o anticorpo vai se ligar nesse antígeno, vai formar um imunocomplexo. E aí uma característica interessante da formação do imunocomplexo nas técnicas de aglutinação é que, embora essas partículas inicialmente sejam solúveis em meio aquoso, uma vez que o imunocomplexo é formado, a aglutinação dessas partículas torna elas insolúveis nesse meio. E isso, inclusive, me gera uma característica visual. Na maioria das vezes, a olho nu, eu consigo perceber essa mudança na característica da amostra biológica. Então, ela tem, antes de eu colocar em contato com o anticorpo, um caráter homogêneo, e quando eu coloco a solução de anticorpos em contato com a amostra biológica e existe formação de imunocomplexo, ela muito rapidamente muda o seu aspecto visual. E é isso que eu uso para poder identificar o meu resultado final e, a partir daí, chegar a uma conclusão com base no paciente. Esse princípio fundamental de que a aglutinação de partículas pela formação de imunocomplexo torna essas partículas insolúveis em meio aquoso, modificando o aspecto visual do material que eu tenho ali em mãos,
Esse princípio é amplamente utilizado por vários testes. Apesar da classificação sanguínea em lambda ser o mais representativo, é muito fácil imaginar a aglutinação quando a gente pensa em tipagem sanguínea em lambda. Apesar disso, o método de tipagem sanguínea em lambda não é, nem de longe, o método de imunoaglutinação que a gente mais faz no setor de imunologia do laboratório. Como havia dito a vocês, não se recomenda, na verdade, fazer o método de tipagem em lâmina no ambiente intralaboratorial para liberar laudos. De maneira específica, a respeito dos métodos de imunoaglutinação em lâmina, a gente chama atenção para 3 principais. São eles azo, anti-streptolicina O, fator reumatoide, que pode aparecer aí com a sigla de FR ou ainda de prova do látex, e a proteína C reativa. Em todos esses 3 testes, o que a gente tem de partícula, como já havia dito anteriormente, é micropartículas de borracha. E o que a gente tem na superfície dessas micropartículas de borracha é que pode mudar em função de cada teste. Então, quando a gente faz o teste, por exemplo, de proteína C reativa, o que eu possuo na superfície das micropartículas de látex que eu uso como reagente são anticorpos. Já nos testes de azo e fator reumatoide, a partícula de látex que eu estou utilizando como reagente apresenta na superfície um antígeno. E o que a gente vai buscar na amostra biológica é um anticorpo. Ou seja, o teste de proteína C reativa é um teste direto, enquanto que os testes de azo e fator reumatoide são testes indiretos. Apesar dessa diferença em princípio metodológico, para os 3 testes, a nossa amostra biológica a ser utilizada é a mesma, soro. Para quem não lembra, soro é a parte líquida do sangue, a fração líquida do sangue, que é obtida após a gente ter coletado o sangue do paciente, ter esperado o sangue coagular e então ter centrifugado essa amostra biológica, geralmente por um período aí de 15 minutos a 3.500 RPM. A respeito dos significados clínicos individuais de cada um desses testes e dos aspectos metodológicos mais aprofundados, como é que é o passo a passo da realização dessa técnica? Como é que eu faço isso? Como é que eu libero esse laudo para o paciente? Não se preocupa que para poder falar desses detalhes práticos de maneira específica, no futuro próximo, a gente vai ter aí um outro vídeo para explicar tudo isso. Nesse momento inicial, a gente quer entender o princípio, a gente quer entender o fundamento. E um último fundamento importante que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de técnicas de imunoaglutinação é o fundamento do efeito Prozona. Isso é muito importante. O efeito Prozona representa uma situação de falta de proporcionalidade entre antígenos e anticorpos presentes na amostra biológica e no reagente, e por conta dessa falta de proporcionalidade, eu posso acabar presenciando resultados falsamente negativos nas técnicas de imunoaglutinação. Funciona mais ou menos assim. Imagine 5 amigas muito próximas, muito amigas entre si, que decidem ir para uma festa. E aí, nessa festa, essas 5 amigas encontram 5 rapazes, se encantam com esses 5 rapazes e começam a namorar. Cada um com um rapaz, obviamente. Então, nessa situação de exemplo, haviam 5 meninos e 5 rapazes. E a gente conseguiu formar 5 casais. Interprete 5 antígenos com 5 anticorpos, 5 imunocomplexos. Tendo em vista que houve proporcionalidade entre antígenos e anticorpos, nós conseguimos evidenciar a formação de imunocomplexo. Imagine agora a situação em que essas mesmas 5 meninas, que são muito amigas, se apaixonam pelo mesmo um rapaz. Nessa situação, das duas uma. Ou elas vão competir tanto entre si para ficar com o rapaz que ninguém fica com o rapaz, ou, dada a amizade que elas têm entre si, elas decidem que ninguém vai ficar com o rapaz para poder preservar a amizade que elas possuem, Nessa situação, que a gente tem 5 anticorpos para um antígeno, ou 5 antígenos para apenas um anticorpo, os elementos em maior quantidade vão acabar competindo tanto entre si para poder formar o imunocomplexo que essa competição atrapalha a formação do imunocomplexo. E perceba, mesmo na presença de antígenos e anticorpos específicos um para o outro, por conta da falta de proporcionalidade entre esses 2 constituintes, a gente não conseguiu perceber a formação do imunocomplexo. Nas técnicas de imunoaglutinação, isso é algo que pode acontecer com certa frequência. Podem ocorrer situações em que a amostra biológica está tão concentrada, está tão saturada daquele antígeno, daquele anticorpo que eu estou procurando, que quando eu coloco a amostra biológica em contato com o reagente, mesmo que a amostra biológica tenha aquele antígeno ou anticorpo que eu estou buscando, pelo simples fato de não haver proporcionalidade entre os constituintes da amostra e os constituintes do reagente, a gente não vai visualizar a formação desse imunocomplexo. Por isso,
a gente precisa realizar diluições sucessivas da amostra biológica para poder se certificar de que, de fato, quando eu tiver um resultado não reagente, um resultado negativo numa técnica de imunoaglutinação, esse resultado está sendo observado porque na amostra biológica não existia o antígeno, o anticorpo que eu estava procurando. Se quando eu realizo diluições, os resultados inicialmente negativos começam a se tornar positivos, então significa dizer que o paciente tem aquele antígeno anticorpo que eu estou procurando, e no primeiro momento eu não fui capaz de observá-lo porque não havia equivalência entre os antígenos e os anticorpos. Quando o imunocomplexo se forma, a gente diz que existe equivalência nas concentrações de antígenos ou anticorpos. E para isso existe, inclusive, a interpretação gráfica dessa região de equivalência ou dessa zona de equivalência. E aí, quando a gente observa essa imagem, fica muito claro para a gente o que significa o conceito de efeito prozona. Zona de equivalência representa essa região central do gráfico em que a força de ligação, a força de interação entre antígenos e anticorpos é mais poderosa porque eles estão em proporções iguais. A região do gráfico que antecede a zona de equivalência e que é caracterizada por uma amostra muito concentrada, quer seja de antígenos ou de anticorpos, isso a gente chama de prozona. E é o efeito prozona ou o fenômeno prozona que pode acabar me atrapalhando e me gerando resultados falsamente negativos. Por isso, em técnicas de imunoaglutinação, para poder fugir do efeito prozona, em muitas situações a gente vai precisar diluir a amostra para poder realizar novas avaliações e se certificar de que o resultado negativo é de fato um negativo. Vocês vão perceber ainda que existe uma região após a zona de equivalência, que representa o oposto do efeito prozona. Nessa situação, o que aconteceu é que a amostra está tão diluída, que a gente encontrou novamente uma falta de proporcionalidade entre antígenos e anticorpos. Só que agora, o problema é que o reagente parece estar mais concentrado do que a amostra biológica. A gente usa esses conceitos de prozona, zona de equivalência e pós-zona para poder construir o laudo dos nossos pacientes em técnicas de imunoaglutinação. E aí, a respeito dessas particularidades específicas, a gente vai ter outro momento no futuro para poder detalhar isso muito bem. Então, relaxa o coração, que por hora a gente para por aqui. Por hoje é só. Então, muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Até mais.